Olá, pessoal. Estamos aqui de volta, né? Hoje iremos resolver mais questões, né? Que envolve a última prova do Enem, 2019. Resolver mais algumas questões, né? Eu sou o Raimundo Marcolino, professor de matemática do Instituto Federal do Maranhão, né? Campus Caudal. Então, nós vamos lá. A nossa primeira questão aqui, vamos resolver as questões envolvendo estatística, matriz, circunferência e áreas. E a nossa primeira questão é uma questão que envolve um gráfico, né? E vamos analisar o que é que diz aqui. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocaloria gasto em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo, dedicadas às atividades contados em minutos. Ou seja, aqui é o eixo das abscissas, está representado pelo tempo, em minuto, e aqui o eixo das ordenadas, que é o eixo dos y, está representado pela quilocaloria. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar, por exemplo, exercício 1, 10 minutos, ele gastou 20 calorias. Exercício 2, 15 minutos, ele gastou 100 calorias. Então, para a gente saber o consumo de calorias por minuto, a gente vai fazer a divisão. Quilocaloria, quilocalorias por minuto. Então, nesse caso aqui, o 1, por exemplo, o 1 aqui, vai ser o quê? 20 dividido por 10. Então, você pega 20 sobre 10. Que dá 2. O exercício 2, por exemplo, você pega 15 e divide... desculpa, não é 15, é 100 dividido por 15. 100 dividido por 15. Se você for fazer essa continha aqui, 90 por 15 dá 6, dá 6, alguma coisa. Vamos fazer a continha aqui para ver. É 100 dividido por 15. Tenho aqui 100 dividido por 15. Então, a gente fazendo aqui a continha. Uma divisão, né, pessoal? É, 6 vezes 15, vou botar o 6. 6 vezes 15 dá 90. 100 menos 90 dá 10. Como 10 é menor do que 15, eu ponho uma vírgula e ponho um zero aqui. Aí 100 dividido por 15 dá 6 novamente. Aqui fica 90 novamente. Quando eu subtraio, fica 10. Acrescento mais um zero, vai ficar 100 novamente. Então, vai ficar 6,66. Se você quiser aproximar, você coloca 6,67. Então, essa é a divisão. Essa primeira, 6,67. O exercício 3 é 120 dividido
120 aqui, dividido por 20. Aqui dá 6. O exercício 4 vai ser igual. Aqui nós temos o quê? 100 dividido por 25. 100 dividido por 25. Dá 4. E o exercício 5 é 80 dividido por 30. 80 dividido por 30. Se você dividir 80 por 30, dá 3, alguma coisa, pessoal. Porque, ou desculpa, 2, alguma coisa. Porque 2 vezes 30 dá 60. Então, se você for dividir, vai dar 2,67. Então, não há necessidade de fazer a conta aqui, porque aqui já tem aqui maior, aqui já tem números maiores aqui, ó, 6,67 e aqui 6. Então, qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Vai ser o 2, porque deu 6,7 calorias por minuto. Aqui, 2 calorias por minuto. Aqui, 6 calorias por minuto. Aqui, 4 calorias por minuto. E aqui, 2,67 calorias por minuto. Então, a alternativa correta vai ser a letra B. A letra B. Ok? Essa é a questão de número 1. A questão de número 2 diz o seguinte: um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. O resultado foi representado nessa matriz. Isso aqui é uma matriz, pessoal, que tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas ou 5 linhas e também 5 colunas. Pode contar que as colunas também dá 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a matriz de ordem 5. Tem 5 linhas e 5 colunas. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam a quantidade de questões acertadas pelos alunos. Os alunos são Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente. Enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de segunda até sexta-feira, ou seja, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, em que os testes foram aplicados. Os testes que apresentou maior quantidade de acerto foi aplicado na... Então, as colunas representam os dias: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar a quantidade, a quantidade de cada linha, em cada coluna, para ver qual é o maior número. Por exemplo, na segunda-feira. Segunda-feira eu tenho 3, mais 3, mais 2, mais 3, mais 0. Esse resultado aqui dá 11. Na segunda-feira. Na terça-feira, isso aqui é segunda-feira. Aqui é segunda-feira. Botão S de segunda. Segunda-feira. Vou pôr 11 para cá. Segunda-feira. E na terça-feira. Terça-feira. Vai ser o quê? Vou somar os elementos da coluna, que é 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Desculpa, mais 2. Ficou com a roupa. 2. São 5, 2. Falta mais um. Isso aqui vai ser igual. 2 mais 2 dá 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Tem um 2 a mais. São 5, 2. Dá 10, pessoal.
Então, eu já sei que na terça-feira o número obtido foi 10. Na quarta-feira. Esse aqui, 0 mais 4 mais 2 mais 4 mais 0. Essa é a quarta-feira. Isso aqui totaliza o quê? Quarta-feira foi o quê? 0 mais 4 mais 2 mais 4 mais 0, que deu 10. Quinta-feira. Vamos para quinta-feira. Quinta-feira vai ser 1 mais 1 mais 3 mais 1 mais 4. Vai ser 1, 3, 6, dá 10. E por último, sexta-feira, que é a última coluna. 2 mais 2 mais 2 mais 0 e mais 4. Que totaliza também 2 mais 2 mais 2, dá 10 também. Portanto, dá para observar que o maior número de acertos foi aplicado na segunda-feira, que teve 11 acertos. Segunda-feira. Na terça teve 10, na quarta 10 também, na quinta 10 e na sexta 10. Então, a alternativa correta é a letra A. Essa é a segunda questão. A alternativa correta é a letra A. A terceira questão diz o seguinte: um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa e o diâmetro dentado, que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicado na figura. Ou seja, isso aqui é a catraca, né, um círculo, isso aqui é o diâmetro, ou seja, o dobro do raio. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros. Então, vou chamar de D1, é o diâmetro da primeira catraca, 7 centímetros. De diâmetro, e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida em que a corrente passa por ela, a bicicleta avança 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca. Ou seja, pessoal, teve um avanço de 50%. Vou chamar de A2. Então, avanço 2 vai ser o quê? O primeiro avanço da primeira catraca, que eu vou chamar de 1, que é 100%, mais 50%, que é 0,5. Dá 1. Ou seja, o avanço da segunda catraca é 50% a mais do que a primeira. Ou seja, vai ser a primeira mais 50%. Vai ficar 1,50 de A1. Ok? Pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais, ou seja, a cada volta. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca, em centímetro e com uma casa decimal. Então, ele quer D2. Então, pessoal, A1 ou A2 vezes D2 é igual a 1 vezes D1. Ou seja, os diâmetros, juntamente com os avanços, eles são inversamente proporcionais. Porque à medida que você aumenta a catraca, diminui a quantidade pedalada para você completar um determinado espaço. Por exemplo, se você completar 20 metros com um diâmetro de uma catraca menor, você vai
colocar mais, vai ter mais pedalada. E se você aumentar o diâmetro, vai ter menos pedalada. É por isso que eles são inversamente proporcionais. Aumenta o diâmetro e diminui as pedaladas. Então, aqui a gente substituindo, eu quero, na verdade, D2. Então, A2 é 1,50 de A1 vezes D2. Isso tudo é igual a 1 vezes o D1, mas o D1 é 7. Então, como isso aqui é uma equação onde, de um lado, tem A1 e do outro lado também tem o A1, então eu posso até colocar o 7 antes, para você não se confundir com a 17. Então, tem A1 de um lado e A1 do outro, eu posso eliminar. Então, vai ficar D2, apenas o D2, que é igual a 7, dividido por 1,50, que é a mesma coisa de 1,5. Ok? Porque esse aqui está multiplicando, o 1,50 está multiplicando o D2, e o 7 está aqui. Então, ele vem dividindo para cá. E o A1 com A1 foi eliminado. Vamos fazer essa continha aqui. Na verdade, é 7 dividido por 1,50. Na continha você pode colocar 1,5, não tem problema. Então, 7 dividido por 1,5. É a mesma coisa de 1,50. Você põe um zero aqui e passa essa casa para cá. Então, vai ficar 70 por 15. Se eu botar um 4, 4 vezes 15 dá 60. E 70 menos 60 dá 10. Como 10 é menor do que o 15, eu ponho uma vírgula e aqui 100. Fica igual ao que nós fizemos agora há pouco, né, pessoal? A conta fica do mesmo jeitinho. Que aqui dá 6, né? 6 vezes 15 dá 90. Subtrai, fica 10. Acrescenta um zero, porque o 10 é menor. Vai dar 6 novamente. E assim por diante. Como ele quer em uma casa, então eu posso aproximar isso para 4,7. Por que 4,7? Por que eu botei o 7? Porque ele quer só uma casa. Então, no lugar desse 6, eu estou botando um 7, porque após esse 6 aqui, tem outro 6, que é maior do que 5. Então, nesse caso, se no lugar desse 6 aqui fosse o 1, o 2, o 3 e o 4, eu deixaria 4,6. Mas se for maior ou igual a 5, você aproxima para o número seguinte. Como aqui é 6, aproximei para 7. Então, aqui é 4,7. 4,7. Esse é o resultado, que é o diâmetro da segunda catraca. Aqui nós temos a alternativa letra C. Ok? Vamos para a quarta questão. O serviço de meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus e a umidade relativa do ar inferior a 40%. Inferior a 40%. Então, alerta laranja. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus. E a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelha deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Aqui a gente vai só analisar, pessoal, não tem conta, a questão de estatística. Então, um resumo da previsão do tempo nessa cidade, para um período de 15 dias, foi apresentado no gráfico. Então,
aqui nós temos esse pontilhadozinho é a umidade relativa do ar. E esse traço aqui é a temperatura. Então, decorridos 15 dias da validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período em que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1º, alerta cinza. Então, dia 1º, está aqui, alerta cinza. Então, a temperatura aqui do alerta cinza, temperatura aqui está abaixo de 10 graus. E a umidade do ar está abaixo de 40. Então, a alerta cinza vai estar correta. Porque aqui diz que deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 e a umidade relativa do ar inferior a 40. Então, aqui atendeu os dois. Todos os dois. Tanto a temperatura está abaixo de 10, que o 10 é bem aqui, e está abaixo de 40, 40 em cima. Então, essa primeira aqui está ok, a cinza está ok. No dia 12, alerta laranja. 12, laranja. Laranja aqui está abaixo de... A umidade do ar está em 20. Em 20%. E a temperatura está em 40. Só que aqui, pessoal, ele diz que a temperatura... Aqui a laranja, aqui a temperatura deve variar entre... Como ele falou entre, não pode ser o 40. Você diz assim, maior do que 35 até 40. Aí tudo bem. Então, não posso considerar como correta porque está dizendo entre. E a porcentagem aqui, a temperatura lá no gráfico, aqui, ó, 12, está 40 graus. Que a temperatura, e a umidade do ar está 20. A umidade do ar está ok, mas a temperatura está 40. Ou se fosse um pouquinho abaixo, estaria correta. Então, esse alerta laranja não está correto. Dia 13. 13 bem aqui. Alerta vermelho. 13. Todos os dois, a porcentagem, que é a umidade do ar, está um pouquinho abaixo, está 40, e a temperatura está um pouquinho acima de 40. A temperatura está um pouquinho acima de 40 e a umidade do ar está 40%. Vamos ver o que é que diz a vermelha. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 e a umidade relativa do ar inferior a 25. Então, já está correta, ou já está errado, porque a umidade do ar não está inferior a 25. Inferior a 25 está bem aqui, ó, e ela está em 40. Então, em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Apenas no 1, que é a letra A. Então, como eu falei, né, a resposta é a letra A. Vamos para a quinta questão agora. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D igual a 40. Eu até coloquei aqui, D igual a 40 centímetros, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é H igual a 60. Coloquei aqui também, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o quê? Dividir, isso aqui é um círculo, cujo diâmetro é 40, e a altura daqui até aqui é 60. Então, vou dividir aqui. Vou dividir essa figura em duas. Muito bem. Então, nesse caso, a área total vai ser a metade desse círculo, mais essa área aqui que ficou um retângulo aqui abaixo, onde essa altura aqui, essa alturazinha aqui, daqui para cá vai ser 20. Por que 20? Porque é o raio. O diâmetro é 40, então isso aqui é o raio. Daqui para cá é o raio, então é 20. E essa outra aqui vai ser H menos 20.
Como H é 60, 60 menos 20 dá 40. E essa parte aqui é 40, porque é o diâmetro. Aqui é a mesma cor do diâmetro. Então, aqui eu tenho o quê? A área de um semicírculo, que é metade de um círculo, e aqui a área do retângulo. Então, aqui eu posso calcular a área do retângulo. AR vai ser o quê? Base vezes altura, que a base é 40, vezes a altura daqui para cá, ó, daqui até aqui, também que é 40. É o que está aqui. Então, nesse caso, a área desse retângulo é 1.600. Agora eu vou calcular a área desse semicírculo, ou seja, vai ser a área do círculo dividido por 2, essa área aqui. Vamos ver lá do outro lado. Então, a área do círculo, nós sabemos que é πr2. Ou R2π, tanto faz. Só que o π, ele diz que é para usar 3,14, como nós vimos agora há pouco. 3,14. E o raio é 20. 20 ao quadrado. Então, vai ficar 3,14 multiplicado por 20 ao quadrado, que é 400. Vamos fazer o produto aqui. 400 vezes 3,14. 3,14. Para transformar esse número em um número sem o π. Multiplicando aqui, esses dois zeros aqui só repete. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. E 1, 5. E 4 vezes 3, 12. Então, 1.256, corta esses dois zeros. 1.256 é a área do círculo. Então, a área do círculo é 1.256. A área do círculo é igual a 1.256. E a área do círculo sobre 2, que é o que eu quero, que é isso aqui, vai ser 1.256 dividido por 2, que vai ser igual a 1.256 dividido por 2. Dividir aqui por 2. 12 dá 6. 6 vezes 2 dá 12, sobra 0. 5. 5 por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4, sobrou 1. 16 dá 8. 628. Então, essa é a área do semicírculo. 628. 628. Então, aqui é 628. Então, o que eu quero saber é 10... Vou logo somar os dois. A área do retângulo mais a área do círculo dividido por 2. Que é igual a 1.600 mais 628. 1.600 mais 628. 1.600 mais 628. Vamos somar aqui. Então, quando eu somo isso aqui, vai ficar 8, 2, 12 e aqui 2. 2.228. Então, nós temos 2.228. Igual a 2.228. Só que ele quer que seja o quê? 10 placas. Então, eu vou multiplicar por 10. Quando eu multiplico por 10, é só acrescentar um zero. Então, vai ficar 2, 2, 2, 8, 0. Que dá 22.280. Então, essa é a área procurada. Ou seja, a área procurada porque está multiplicado por 10. Né? Essa área do retângulo mais a área do semicírculo multiplicado por 10. Porque ele quer 10 placas. 10 placas. 22.280. Então, aqui, qual é a soma das medidas das áreas
em centímetros quadrados das 10 placas. 22.280. 22.280. Que é a letra B. Letra B de bola. Ok, pessoal? Tudo bem? Até a próxima. Fique em casa, viu? E até mais.